ter esse prazer também de saber que esse livro está abençoando a vida dos irmãos. Quando o pastor me falou sobre Vivo Novo, fiquei pensando sobre o que Deus teria para a igreja hoje à noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Aliás, Isaías 43. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo de número 16, eu quero falar um pouquinho sobre as marcas de uma igreja do futuro, ou as marcas de uma igreja que se abre para o futuro que Deus tem para ela. Então vamos pensar um pouco, lendo esse texto, Isaías 43, a partir do verso 16, diz assim: Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Agora vejam que coisa bem paradoxal. Deus está trazendo à memória os seus feitos, as suas obras, mas agora o mesmo Deus diz assim através do profeta: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus não chamou o seu povo apenas para celebrar o que foi ou o que aconteceu. Deus não chamou o seu povo apenas para recordar ou trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez na história do seu povo ou de sua igreja. Deus também não apenas nos chamou para que suportemos o hoje, o agora, o que está acontecendo. Não apenas celebrar o que foi, mas também não ficarmos presos naquilo que configura o nosso presente, aquilo que é, os desafios do dia a dia. Mas para além de Deus trazer à nossa memória aquilo que foi, e devemos sim valorizar aquilo que aconteceu, e ao mesmo tempo estarmos atentos ao que Deus está fazendo agora, mas Deus também quer que a sua igreja vire e foque sua atenção naquilo que virá. E para que isso aconteça, a gente vai perceber algo no Novo Testamento, principalmente na teologia do Novo Testamento, o que os teólogos chamam de o já e o ainda não. O já significa aquilo que Deus já fez, ou aquilo que Deus já está fazendo. O ainda não significa aquilo que aponta para o futuro. É construir com esperança, na certeza de que ao longo desses 53 anos, aquilo que nós achamos que de extraordinário Deus já fez, não se compara com o que Deus ainda fará por essa igreja. Aquilo que Deus já emitiu como sinal, aquilo que é visível, tangível, aquilo que muitas vezes prova para nós que do ponto de vista histórico, essa igreja já vem desfrutando de muitas vitórias, de muitos êxitos, de muitos avanços, mas o que Deus vai fazer na história desta igreja será infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que essa igreja já viveu. Nós precisamos lembrar de que nós somos o único povo na terra que planta sementes cujos frutos serão desfrutados por gerações que ainda não nasceram. Preste atenção. A igreja é o único povo na terra
cujas sementes que lança na sua própria jornada, os frutos dessas sementes não necessariamente serão desfrutados por nós, mas por aqueles que ainda nascerão, por aqueles que um dia estarão aqui nessa igreja. Porque a igreja, ela é supratemporal. A igreja, ela transcende os tempos. A igreja de Jesus sempre foi o plano de Deus. A Bíblia diz que era o grande mistério que Deus havia guardado quando Deus revelasse a sua graça por meio de um povo que nós chamamos de igreja. E essa igreja que já estava nos planos de Deus desde tempos mais distantes, é essa mesma igreja que hoje Deus tem usado, mas aquilo que Deus tem para fazer, a Bíblia vai dizer que aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero pensar sobre essa igreja do futuro. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Quais são as marcas dessa igreja do futuro? Anote, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, segundo o texto, e nós vamos ler o texto mais uma vez, pelo menos algumas partes, nós vamos aprender que a igreja do futuro, ela aprende a desprender-se do passado com gratidão. Repito, a igreja do futuro, ela aprende, por meio da pedagogia divina, a desprender-se. Ela aprende a se desapegar do passado com gratidão. Vejam o que diz o verso 18. Aliás, é bom novamente a gente perceber o quanto o texto, ele tem algo muito provocativo. Porque quando a gente lê o texto a partir do 16, de olho no texto, de olho na Bíblia, nós somos uma igreja batista e gostamos muito de Bíblia, então é melhor você olhar para a Bíblia para saber se o pregador realmente está pregando aquilo que está fundamentado na palavra de Deus, para você não achar que é meu achismo, mas é você entender que realmente eu comuniquei a Bíblia, a palavra. Vejam o que a Bíblia diz, não é o que o Oséias está dizendo. Deus começa, assim diz o Senhor, aquele que fez, está o verbo para o passado, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, faz vocês lembrarem de alguma coisa? Águas violentas. Aquele que fez um caminho pelo mar, faz vocês lembrarem de alguma coisa? A travessia do Mar Vermelho. Vejam que a narrativa está trazendo à memória do povo a forma, o jeito como Deus operou no passado. Agora, quando chega no 17, o texto faz ainda uma montagem. É como se fosse Deus trazendo a memória e refrescando a mente do povo exatamente sobre aquilo que ele fez no passado. Que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali. Quem jaz ali? Os carros de quem? De Faraó. O texto fala sobre o passado. Vejam. Agora o texto diz assim: todos eles não se levantarão mais, foram exterminados, apagados como navio. Olha o que o texto diz de olho na Bíblia, verso 18. Esqueçam o que se foi. Meus irmãos, é interessante porque às vezes a gente lê a Bíblia no português e como infelizmente nós não conhecemos muito as línguas originais da Bíblia, às vezes o português ele enfraquece a tradução. Quem sabe disso é quem sabe aqui falar inglês. Quando você pega uma palavra no inglês e pega uma palavra no português, você percebe o quanto esse processo de transmissão de uma língua para outra é sempre um enfraquecimento do sentido mais profundo da palavra. Porque quando a gente lê esse texto no português, é como se Deus estivesse nos autorizando a deletarmos o passado da nossa mente. Não é isso. Não é isso que o verbo zakar na língua hebraica significa. Porque o problema não é se lembrar do passado. O problema é se tornar escravo
do passado. A questão não é desvalorizar quem um dia passou por aqui. A questão não é desprezar aquilo que Deus fez, ou estarmos sempre honrando os nossos heróis, ou aqueles que construíram a história dessa igreja. Quem faz isso comete um equívoco. Porque quando você afirma a sua história, negando a história do outro, é porque você é muito mal resolvido por dentro. Mas a verdade é que Deus está dizendo para a primeira igreja batista, aqui em Laranjeiras, na cidade de Serra, de que a questão não é vocês se esquecerem do passado desta igreja, mas Deus está proibindo vocês estarem permanecendo numa posição onde vocês se tornam prisioneiros do passado. O verbo zacar é isso na língua hebraica. A questão aqui é que esse verbo traz alguns desdobramentos. Anote. O que significa esquecer o passado? Primeiro, é não trazer o passado para a ação do presente. Porque o que Deus está dizendo é, eu não vou fazer do mesmo jeito. Eu não estabelecerei o mesmo modus operandi. Eu não vou utilizar os mesmos mecanismos e as mesmas estratégias. Eu vou continuar agindo, mas não será da mesma forma. O que Deus está tentando dizer para nós é que nós temos que desabsolutizar aquilo que muitas vezes o passado estabelece como paradigma. E quando a igreja se torna escrava, ou quando a igreja se submete à tirania daquilo que Deus fez, ou a forma como Deus fez, é nessa hora que a igreja não percebe que o próprio Deus está querendo fazer algo novo, e Deus só não está fazendo, porque o seu povo não está se abrindo para o que de novo Ele quer fazer. Primeiro, não trazer o passado para a ação no presente. Segundo desdobramento do verbo zacar na língua hebraica, é que nós precisamos compreender de que nós não podemos fundamentar nem a nossa identidade e nem as nossas expectativas naquilo que já foi. Porque tem gente que muitas vezes não está aberto, ou pessoas que não se permitem se engajar naquilo que de novo Deus está fazendo, porque suas expectativas são retroalimentadas por aquilo que já foi. Ah, mas antes era assim. Ah, porque há 30 anos nós fazíamos desse jeito. Deus não repete o seu jeito de agir, porque Deus ama fazer coisas novas. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que nós temos que viver em novidade de vida. A Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova. Por que Deus não permanece com a terra velha? Por que Deus está dizendo que Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra? Logo, o nosso Deus, sua ação na história do seu povo é sempre uma ação dinâmica. Então, nós não podemos fundamentar nossas expectativas a partir do passado. 3. O verbo zacar também desdobra-se da seguinte forma, é que uma coisa é muito importante, esquecer o que já foi, na verdade não significa amnésia, não é Alzheimer eclesiástico, não é Alzheimer no sentido de que, pronto, agora vamos riscar o passado da igreja, porque o que vale é o presente. Não é amnésia, não é apagar o passado da mente, mas é deslocamento de autoridade. Por quê? Porque o passado, segundo esse texto, segundo a língua hebraica, não pode ser força normativa para aquilo que Deus quer fazer no presente e no futuro da igreja. E muitas vezes Deus está querendo fazer coisas extraordinárias. Deus está querendo surpreender a primeira igreja batista em Laranjeiras. Deus está querendo mostrar coisas que o olho talvez ficará espantado e pasmo. Mas, meus irmãos, quando o passado se torna força normativa, é nessa hora que a igreja para no tempo
e no espaço. E Deus dizendo, no dia que vocês entenderem, esqueçam o que já foi. Vamos falar juntos? Esqueçam o que... Isso está na Bíblia? Essa expressão está na Bíblia, nesse texto? Quem está ordenando, quem está proibindo se tornar prisioneiro do passado? Deus. Se Deus é o cabeça dessa igreja, a última implicação do verbo zacar é que esquecimento aqui traz a ideia de que o passado é memória para agir, não é memória para repetir. Olha aqui para mim. Passado, nesse texto, é uma memória. Importante, sim ou não? Sim. Uma memória para agir, não para repetir. É uma memória que diz, se Deus fez ontem, vai fazer hoje. Mas vai fazer como? De que jeito? De um jeito novo. Por isso o pastor de vocês estabeleceu o tema, viver o novo. Porque é deslocamento de autoridade. É nós olharmos para o passado com gratidão. Senhor, muito obrigado, porque na história dessa igreja, o Senhor já salvou muitas famílias, o Senhor já restaurou muitos lares. Obrigado por todos os pastores que passaram por aqui a despeito de qualquer coisa. Obrigado, Senhor, por cada fundador. Obrigado, Senhor, pelos irmãos mais idosos. Obrigado, Senhor, porque quando olhamos pelo retrovisor da nossa história, nós temos e depreendemos de que o Senhor fez, o Senhor agiu, o Senhor operou, o Senhor trabalhou, o Senhor curou, o Senhor restaurou, mas agora estamos nos abrindo para um novo tempo, uma nova era. Deus está dizendo para a primeira igreja batista de Laranjeiras, está vindo um tempo onde o que Ele, o Senhor, fará hoje, fará com que vocês saibam que o Deus de ontem é o Deus de hoje e fará coisas infinitamente melhores para a glória dEle e para a expansão dessa igreja. A questão é, os irmãos estão abertos para o novo? Ou os irmãos são presos ao velho? Porque quem vive prisioneiro do passado não está obedecendo a Deus. E tem uma frase para conectar aqui. O Soren Kierkegaard disse, se você quer compreender a vida, olhe para trás. Mas só existe um jeito de viver a vida, olhando para onde? Para frente. O Paul Tillich, grande teólogo alemão, vai dizer, quem se recusa a receber o novo é porque é idólatra do velho. Eu vou contar uma história aqui, irmãos, de um violonista. Esse violonista, ele ficou muito famoso, chamado Paganini. Paganini foi um violonista italiano. Aliás, ele continua sendo talvez um dos melhores violonistas de todos os tempos. Quem sabe tocar violino sabe o quanto é um instrumento muito fino. E o jornal Washington Post fez um desafio para que esse violonista famoso, chamado Paganini, fosse para um metrô na hora do rush, na hora de um horário extremamente agitado. E sabe o que ele fez? Olhem para mim. Ele pegou o violino e começou a tocar dentro de um metrô. Ele passou cerca de 45 minutos tocando as músicas mais belas, mais clássicas, mais extraordinárias. E durante 45 minutos, esse cara que é um violonista extremamente famoso, as pessoas estavam tão agitadas no metrô, as pessoas estavam tão envolvidas nessa correria do dia a dia, que elas não perceberam que naquele momento havia dentro daquele metrô um violonista extremamente famoso. Durante 45 minutos, apenas 7 pessoas se aproximaram dele. E ele ganhou $32. 3 dias depois, ele fez um show lá nos Estados Unidos, onde cada ingresso custava pelo menos $100. Calculando pelos R$6 hoje,
nosso. Tente imaginar que naquele metrô havia uma figura extremamente belíssima, mas apenas quantas pessoas perceberam? Apenas 7 pessoas perceberam a sua presença. Sabe por quê? Porque se a gente não parar para perceber o que Deus está fazendo, a gente fica tão preso ao que a gente já vinha fazendo, que a gente não percebe que existe uma música nova que está sendo tocada. Existe alguma coisa de Deus que está acontecendo aqui nessa igreja. Alguém crê nisso aqui, gente? Existe algo muito belo de Deus que eu sinto no Espírito, que Deus tem visitado esta igreja. A grande questão é que se a gente está tentando meio que continuar na correria, ou se a gente realmente está aberto para esse novo. E quando a gente entende isso, a gente percebe algo muito interessante, que vem logo na continuidade do texto. Leiam comigo. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Não fiquem tão presos. Não façam isso. Olhem, vejam o que de novo eu estou fazendo, porque tem um violonista que está aí e você não está percebendo. Agora veja, a segunda coisa da igreja do futuro. A primeira é desprender-se do passado com gratidão. A segunda, irmãos, é perceber o novo que já está nascendo. Olha só o que diz o verso 19. Vejam. Primeira Igreja Batista em Laranjeiras. Leiam comigo, vejam. Estou fazendo uma coisa nova. E ela está surgindo, mas vocês não estão reconhecendo. Por que vocês não estão reconhecendo o que de novo Deus está fazendo? Por que às vezes a gente não está conseguindo enxergar? Porque alguns enxergam e outros não. Por quê? Porque os que não enxergam estão presos exatamente, ao passado. Quando o coração se torna preso ao passado, ele não enxerga. Ele não tem sensibilidade. E Deus está dizendo isso. E aqui, irmãos, para mim tem uma coisa muito bela, porque o texto diz, estou fazendo uma coisa nova. Essa palavra na língua hebraica, ela traz as seguintes implicações. A primeira é que Deus, atenção, Deus não vai reparar nada aqui. Deus não é Deus de reparo. Deus não é Deus de vamos melhorar, vamos fazer um puxadinho. Deus não melhora, Deus faz algo novo acontecer. Algo novo, no sentido hebraico, é algo que não existia. O meu coração queima. A minha alma está queimando pregando esse sermão aqui. O Espírito de Deus, por meio da sua palavra, está testificando. E eu não tenho problema se em alguns vai testificar, em outros não. Porque eu já percebi que só quem percebe é quem está conectado mesmo. É quem está com os olhos abertos, é quem está sensível. Quem é muito preso às suas ideias, muito preso aos seus paradigmas, muito preso às antigas estratégias. É gente que não se abre. Mais uma coisa eu vou dizer para os irmãos. Preparem-se nos próximos dias, nos próximos anos. Deus fará uma coisa tão nova nessa igreja, que isso vai ser a prova cabal de que Ele não precisa do nosso passado, porque o Deus de ontem continua agindo hoje poderosamente. Quando uma igreja não entende isso, ela não navega, ela não transita pelos propósitos de Deus. Ela não avança, ela estagna, ela fica parada. Ela estaciona, ela não evolui, ela não se aperfeiçoa. Deus quer fazer algo novo. Mas tem outra coisa sobre essa palavra novo. É que Deus não repete milagre. Quem está me acompanhando hoje à noite aqui? Quem está percebendo o que Deus está falando aqui? Deus não repete milagres. Deus não repete os mesmos processos. O nosso Deus é o Deus que cria futuros inéditos.
inéditos. Diga para quem está ao seu lado, o que Deus tem para você é algo que você nunca viu. Fale para quem está ao seu lado, nunca. O que Deus tem para essa igreja é algo que essa igreja nunca viu. Quantos creem no poder da palavra de Deus? Vou repetir. O que Deus tem para o futuro desta igreja, e ao entrar aqui, eu me senti tão bem. Ao entrar aqui, é nítida a presença de Deus nesse lugar. Essa igreja é cheia da glória de Deus. Uma igreja que foi plantada para o louvor de Deus. Uma igreja que foi há 53 anos pensada para ser um instrumento poderoso. Mas eu lhe digo, e estando totalmente fundamentado na Bíblia, o que Deus vai fazer aqui é algo novo, que vocês nunca viram, e vocês dirão, foi Deus que realmente fez. Porque quando a obra é de Deus, Ele nos surpreende. Meus irmãos, mas tem outra coisa aqui sobre algo novo. É que o texto está dizendo o quê? Eu estou fazendo, mas vocês não estão o quê? Vocês não estão percebendo. Você pode perguntar isso para quem está ao seu lado. Você está percebendo o que Deus tem feito nessa igreja? Você está percebendo o que de novo? Ou não, é tudo velho? Não estou percebendo nada. Nada? Não, pastor, não estou vendo nada. Nada? Não, pastor, está tudo velho. Não é possível. Se você não está vendo, nesta noite, Jesus, abre os olhos dos teus servos. Aqueles que estiverem com os olhos aqui fechados, Deus vai abrir esses olhos hoje à noite. Porque se você não está vendo, tem alguma coisa errada com você. Porque Deus está dizendo, vocês não estão vendo o que de novo eu estou fazendo? Vocês não estão percebendo? Meus irmãos, nós precisamos olhar para o que Deus está fazendo, porque infelizmente eu cometi um erro muito grande quando eu vim da Bahia para o Espírito Santo. Primeiro que eu quero dizer para os irmãos, vou completar agora em 9 de junho, 7 anos que sou pastor da Igreja Batista Morada de Camburi, e eu já tomei uma decisão. É verdade, a muqueca capixaba é a melhor. O resto é peixada. E os baianos estão com raiva de mim. E por que eu estou contando isso? Porque eu vivi um ministério muito bonito. Não sei quem conhece a minha história. À frente da primeira igreja batista de Teixeira de Freitas. 10 anos que fui pastor de uma igreja muito especial. Uma igreja que cresceu muito, muito, muito. Que eu não sei nem como explicar para vocês. Por que aquela igreja cresceu tanto? E quando eu cheguei aqui, algo aconteceu, e eu vou linkar o que aconteceu comigo com uma história. Não sei se vocês conhecem a história de um violonista, que simplesmente ele estava tocando violino. Olha outra história de um violonista. E quando ele estava tocando, uma corda quebrou, ficou apenas com 3. E todo mundo achou que ele ia parar o concerto. Só que aí ele continuou tocando, e ele tocava ainda mais, assim, o que ele conseguia fazer com 3 cordas, ninguém acreditava. Daqui a pouco, mais uma quebrou, e o pessoal disse, ele vai parar. Daqui a pouco, mais uma quebrou, ficou apenas uma corda do violino. E com uma corda, esse violonista, ele tirou um som, que até hoje as pessoas dizem, que foi o som mais belo que um violonista conseguiu tirar com uma corda. Tirar som de violino com uma corda, tem que ser um gênio. A grande questão é que quando eu vivia na Bahia, meu violino tinha 4 cordas. E por isso que tudo que aconteceu naquela igreja era tão extraordinário. Mas quando eu cheguei aqui para ser pastor no Espírito Santo, eu acho que no primeiro ano as 4 quebraram. E eu disse, Deus, eu não estou entendendo nada. E durante meus talvez 5 primeiros anos, foi uma luta
luta. Eu disse: Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? E Deus dizendo assim: você não está entendendo o que eu estou fazendo? Não estou entendendo. Mas na verdade, irmãos, sabe o que eu descobri? Que todo o sofrimento que eu enfrentei na minha igreja, para hoje a gente está como a gente está, feliz, é porque Deus não estava tratando a igreja. Deus estava tratando a minha vida. E eu não sei como agradecer a Deus por ser pastor de uma igreja tão linda, chamada Igreja Batista Morada. Quero registrar o meu grande amor pela minha igreja, porque o que de novo Deus quer fazer nessa igreja, atenção, não é na estrutura, porque às vezes a gente acha que o que de novo Deus tem que fazer é trocar o ar-condicionado, é mexer nas cadeiras do coro, é melhorar os bancos. O que Deus vai fazer de novo nessa igreja é o que Ele está fazendo na vida de cada um que frequenta esta igreja. A grande questão é se você está percebendo o que Deus está querendo fazer em você. Porque a igreja somos nós, sim ou não? E essa igreja só melhora à medida que nós melhoramos. Se você não se abrir para algo que Deus quer fazer na sua vida, não existe futuro nessa igreja. O futuro dessa igreja começa quando você mesmo percebe que, mais do que o que Deus está querendo fazer aqui, Deus está tentando fazer algo em você. E Deus está fazendo algo em mim. Deus está me mostrando que eu preciso depender mais dEle. E eu desperto agora você, para que você faça uma oração, dizendo assim: Deus, o que é que de novo o Senhor quer fazer em minha vida? O que é que de novo o Senhor está querendo fazer na minha família, no meu casamento? Porque esta igreja, ela é resultado do que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Se a igreja melhora, é porque eu estou melhorando. Se a igreja avança, se a igreja ela começa a dar passos melhor, é porque eu estou melhorando. A pergunta é: quem está com seus olhos abertos para perceber? E por último, irmãos, a igreja do futuro, primeiro, ela se despreende do passado com gratidão. Segundo, ela percebe o que de novo Deus está fazendo. Deus está fazendo algo novo aqui. Mas terceiro, é uma igreja que acredita de que Deus já preparou tudo o que essa igreja precisa em relação ao seu próprio futuro. Veja o que diz o verso 19. Veja, estou fazendo algo novo. Já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido. Vejam onde eu quero focar aqui. Eu vou abrir um caminho no deserto. Vejam, é o próprio Deus que está provendo todas as coisas. Abrir caminho no deserto é para dar direção, porque deserto não tem caminho, não tem estrada. Se tem caminho, o caminho dá direção. Mas também o texto diz que eu vou colocar um rio, um riacho no ermo. Irmãos, são figuras extremamente contrastantes. Não existe caminho no deserto e não existe riacho no ermo. É porque Deus vai dar para essa igreja, a primeira igreja Batista Laranjeiras, vai dar provisão. A igreja diz amém? Amém. Deus vai dar para essa igreja direção. Mas Deus vai dar para essa igreja também fecundidade. Uma igreja que frutifica, porque sem rio é impossível frutificar no deserto. Meus irmãos, eu quero encerrar minha palavra contando a história da ponte Alcântara. Não sei se vocês sabem, mas existe uma ponte que fica na Espanha, que foi construída no 1º século, perto do 2º século. Essa ponte foi construída pelos engenheiros romanos, e quando o imperador Trajano decidiu construir essa ponte, não tinha nem rio. E todo mundo dizia: isso é loucura. Mas depois de 100 anos, o rio próximo mudou o curso. E por conta dessa ponte, por ela já estar construída, essa ponte salvou vilarejos, cidades e o comércio daquela região. Às vezes o próprio Deus está dizendo o seguinte para nós hoje à noite: vocês precisam olhar para o futuro para vocês construírem coisas
que hoje alguém vai dizer, mas isso não vai ter utilidade. Mas é assim que Deus faz. Esse novo de Deus tem muito a ver com alguma coisa que a gente diz assim, poxa, será que vai valer a pena a gente fazer isso? Sempre vale a pena quando aquilo que estamos fazendo está debaixo da direção de Deus. E Deus está preparando essa igreja para o futuro. Só que esse futuro depende de cada um de nós. E eu quero orar por pessoas que gostariam de receber uma oração. Pessoas que dizem assim, pastor, ore por mim. Porque eu acho que eu preciso abrir os meus olhos para perceber esse novo que Deus está fazendo. Qualquer pessoa que queira vir aqui à frente, eu quero orar por você. Pastor, ore por mim. Se você quiser vir aqui à frente, pastor, eu quero que você ore pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. Eu quero que você ore, pastor, para que Deus renove dentro de mim meus sentimentos, minhas expectativas. Eu quero orar por você. Quem sabe pelo menos uma pessoa queira receber essa oração. Pastor, ore por mim. Ore por mim, pastor. Eu preciso enxergar certas coisas que eu não estou enxergando. Eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui e você ouviu essa palavra e alguma coisa mexeu com você. Alguma coisinha foi lá e fisgou seu coração. E eu quero orar por você porque essa igreja, o futuro dela está comprometido se quem frequenta essa igreja não está disposto a viver o que de novo Deus tem para cada um de nós. E eu estou chamando você aqui à frente. Eu estou te fazendo um convite para você que diz assim, pastor, eu não quero mais viver do que Deus fez ontem. Eu quero me abrir para o que hoje Deus tem para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para o meu casamento, para a minha igreja. Deus tem algo muito especial para fazer. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Acredito muito, muito mesmo. E eu vou depois orar por toda a igreja, vou orar pelo pastor, vou orar pela diretoria. Os irmãos da diretoria da igreja estão aqui. Venham aqui, queridos, eu quero orar por vocês também. Os irmãos que são líderes aqui com o nosso pastor, venham cá na frente. Vocês são os líderes. Tudo que Deus quer fazer nessa igreja começa primeiro em vocês. Tudo que Deus quer fazer nessa igreja começa com a liderança. Deus quer gerar algo novo em cada um de nós. Mas às vezes nós somos muito teimosos, muito presos. Ah, pastor, porque no passado aconteceu. Olha, eu vou fazer esse convite agora de outra forma. Talvez alguma coisa no passado nessa igreja te feriu. E Deus está te chamando para você vir aqui à frente. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu não quero mais, pastor, eu não. Quando eu me abri, pastor, eu me feri. Quando eu me abri, eu me machuquei. Pastor, quando eu me envolvi, coisas aconteceram. Eu quero te dizer que nessa noite, Deus está dizendo para você, esqueça o que se foi. Vem cá na frente, vem cá na frente. E ouça o que Deus está falando. Veja, eu estou fazendo algo novo. Você está vendo? Aliás, a pergunta não é nem se você está vendo, é se você quer ver. Porque às vezes a gente não quer ver. Às vezes a gente até está percebendo, mas o orgulho não deixa. Às vezes a gente é muito apegado a certos sentimentos. E Deus está dizendo, abra os olhos. Abra os olhos. Eu ainda estou fazendo um convite, você pode vir. Abra os olhos. Meus irmãos, o que Deus quer fazer nessa igreja depende de cada um de nós. E Deus está querendo curar essa igreja. Os irmãos creem nisso. Deus está querendo curar. Eu sinto no meu coração feridas abertas, feridas que precisam ser curadas, porque senão as coisas não andam. Deus está apontando, Deus está dizendo, Primeira Igreja Batista de Laranjeiras, eu vou fazer algo muito melhor. Não olhe para trás, esqueça. Não é desprezar o passado, não é desprezar quem passou aqui, não é dizer não, quem passou aqui não presta, não é isso. Mas é lembrar-se de que o Deus que operou no passado vai fazer algo sobrenatural nessa igreja. Mas precisamos nos abrir para esse novo de Deus. 53 anos para Deus não significam nada, porque um dia para Deus é como 1000 anos é como, e 53 anos para Deus
Então, se vocês acham que já chegaram no topo, se preparem, tem algo muito maior para essa igreja. E eu quero saber se você quer fazer parte disso. Se você diz: pastor, eu estou aberto para o novo, eu quero orar. Jesus, eu não vou fazer oração escandalosa, eu não vou gritar, eu não vou, Jesus, em nenhum momento obrigar o Senhor a fazer nada que o Teu Espírito Santo não queira fazer. Mas Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que Jesus disse que nos conduziria a toda a verdade. Se alguém nesta noite está resistindo a essa verdade, se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que ouviu a Tua palavra, mas continua com o coração endurecido, continua com os olhos fechados nessa noite, cegos espirituais serão curados nessa noite. Porque a pior cegueira não é aquela que alguém tem, porque a pior cegueira não é não enxergar. A pior cegueira é aquela que é uma decisão de não querer enxergar. E muitas vezes o Senhor está gritando, muitas vezes o Senhor está mostrando, o Senhor está revelando, o Senhor está falando, mas tem gente dizendo: não estou ouvindo nada, eu não estou vendo nada. O que esse pastor falou aí não significou nada para mim. Não tem problema, Senhor, porque a Tua palavra é para quem quer ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. E aqueles que estão se abrindo para o que de novo o Senhor vai fazer, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, liberar aqui uma palavra do Senhor. Quando essa igreja chegar nos 60 anos, quando ela for completar o 60º aniversário, nós receberemos as boas notícias, que o Senhor fez essa igreja chegar muito mais alto, Senhor. Porque essa igreja não é de ninguém, essa igreja é de Jesus. Foi Jesus quem plantou essa igreja há 53 anos. Foi Jesus quem fez essa igreja nascer. Por isso, Senhor, abre os olhos. Abre, Senhor, os olhos de quem não quer enxergar. Senhor, mostra para nós onde é que o Senhor está plantando o rio, onde é que o Senhor está colocando a estrada. Dê para o Teu servo pastor e para a liderança dessa igreja, dê direção, Senhor, dê sabedoria, Senhor, dê para o Teu servo, juntamente com a sua diretoria, Deus, tudo o que eles precisam, para que essa igreja seja guiada, Senhor, por aquilo que o Senhor quer, pelos Teus propósitos, pelos Teus planos. Ó Jesus, nós não queremos idolatrar o passado. O passado tem o seu valor, mas o nosso Deus não está preso no passado. Ele opera hoje, e Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. Senhor, acolhe esses irmãos, visita a família deles, visita o casamento, visita os filhos, visita a mente deles. Ó Senhor, queremos esse novo do Senhor, porque esse novo, nós já sabemos quem é Ele. Esse novo é Jesus. Por isso, Pai, estamos aqui dizemos agora sim. Sim, Senhor, queremos o que de novo o Senhor tem para nós. E nós oramos em nome de Jesus, e a igreja de Jesus diz amém. Amém, glória a Deus. Pode sentar. Se você toma posse dessa palavra nessa noite, celebre ao Senhor onde você está, em nome de Jesus. Uma palavra de Deus poderosa aos nossos corações. Como é maravilhoso sermos ministrados pela palavra de Deus. É por isso que eu gosto, irmãos, sempre de deixar o tema que o pregador possa assim deixar o Espírito Santo trabalhar o coração, porque aí o Espírito Santo ele vai fluir, ele vai agir, vai ministrar de acordo com aquilo que ele quiser falar aos nossos corações. E quando
o pastor abre o texto ali, lê o texto, eu falei, Senhor Jesus, novamente esse texto. Esse texto era o texto, quando eu cheguei aqui, o Senhor estava ministrando na igreja nesse texto, pastor Oséias, e Deus traz e ministra de uma forma nova aos nossos corações esse texto, trazendo um direcionamento ainda novo para as nossas vidas, que Deus possa continuar te abençoando e te usando grandemente e poderosamente. Eu quero convidar o pastor aqui à frente, por favor, vem aqui à frente. Eu quero louvar a Deus por sua vida, agradecer ao Senhor por você estar aqui, por nos abençoar com essa palavra poderosa, que Deus continue te usando. Primeira vez que eu ouço o pastor Oséias, irmãos, é sempre um desafio para o pastor quando convida alguém, ele sabe muito bem disso, para poder ministrar a igreja. Geralmente a gente tem assim, a tendência de convidar aquele que a gente já ouviu, aquele que a gente já escutou a sua presença. Eu nunca tinha ouvido uma palavra do pastor Zé, nem no YouTube, irmãos, nem no YouTube, mas pelas nossas conversas, pelos nossos momentos, o Espírito Santo testificou no meu coração que seria ele, aquele que ele queria falar aos nossos corações, trazer a palavra dele para a sua igreja nessa noite. Eu louvo a Deus, porque o Senhor apenas confirmou aquilo que ele colocou no nosso coração. E nós, como igreja, queremos agradecer o pastor, pedir ao pastor que o pastor leve o nosso abraço à Igreja Batista e Morada ali em Camburi, Jardim Camburi, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério poderosamente em nome de Jesus. E queremos deixar uma lembrancinha para que o pastor possa estar assim lembrando e assim também sentindo um pouquinho do nosso carinho, do nosso apreço por sua vida, pelo seu ministério, meu querido. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, amém? Celebre ao Senhor, agradeça a Deus. Amém. Nós vamos ainda louvar ao Senhor, depois nós temos um recadinho e depois nós vamos ter uma música para encerrar, beleza? Podemos fazer assim? Caminhar? Nós vamos ter um louvor agora, depois a gente vai dar uma palavra de aviso e a gente encerra com vocês, beleza? Amém? Irmãos, olha só, depois lá no final você vai poder assim ter a oportunidade de adquirir o livro do pastor Oséias. Se você foi abençoado e ministrado nessa noite, quiser continuar sendo ministrado por aquilo que Deus tem colocado no coração deste seu servo, por favor passe lá. Nós vamos louvar, não sai ainda não, nós temos um louvor, temos alguns avisos importantes para amanhã e depois a gente vai encerrar orando e clamando a Deus a bênção sobre a sua vida. Vamos louvar ao Senhor e assim nós vamos continuar servindo ao Senhor nesse tempo. Amém. Vamos ficar de pé de novo. Vamos cantar com muita alegria. Essa igreja com certeza que é direcionada e governada pelo nosso general, que é Cristo. Vamos cantar com muita alegria. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pelo Senhor marchamos sim, poderoso é sua glória, será vista em toda. Vamos cantar o canto da vitória e glória a Deus, e toda arma contra nós perecerá. O nosso general, seguimos os seus, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus, nenhum inimigo. Pelo Messias marchamos sim em suas mãos, e que nos leva a possuir
vencemos a batalha, toda arma contra nós. Cantamos, o nosso general é Cristo, seguimos os seus, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo 3, nos 4. resistirá. Vamos brecar. 3, 4. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Cadê minha juventude, hein? Cadê minha juventude? Cadê? Cadê minha juventude? Irmãos, não repara não, nós vamos quebrar o protocolo aqui. Minha juventude, vem cá pra frente, por favor. Chega pra cá, tá bom? A Juliana tá chegando aqui, vem chegando pra cá, pode chegando pra cá, tá bom? Eu vou explicar pra igreja o porquê, tá bom? Eu vou explicar pra igreja o porquê. Irmãos, quando nós pensamos no aniversário da igreja e preparando a organização, nós pensamos numa igreja multigeracional, uma igreja em que, para a glória do Senhor Jesus, a primeira igreja batista em Laranjeiras, ela tem bem fácil visualizado ali no hall de membros da igreja, a mesma quantidade de adultos e idosos, de crianças, adolescentes e jovens, é 50% a 50%. Então, quando eu fui solicitar a ministra de música para poder estar trabalhando, eu falei com ela, olha, no sábado eu quero uma banda animada, eu quero uma banda para a juventude, eu quero uma banda que realmente vai colocar eles para poder louvar e adorar no estilo deles, no jeito deles. No domingo pela manhã eu quero um coral, eu quero um povo mais clássico, para poder a gente cultuar ao Senhor e servir ao Senhor, junto com os nossos irmãos que já gostam mais desse modelo mais clássico. E amanhã nós vamos ter pela manhã o coral Madrigal da primeira igreja batista em Praia da Costa, que vai nos conduzir no louvor e adoração ao nosso Deus. E aqui eu já deixo o meu convite para você estar aqui amanhã, 9 horas da manhã, teremos batismo, ceia do Senhor, pastor Pedro Paulo estará conosco, e à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui, aí todo mundo junto, as multigerações, nós teremos a nossa banda, teremos a nossa orquestra, teremos o nosso coro, celebrando e exaltando o nome do Senhor Jesus às 19 horas da manhã, amém? Então, por favor, venha junto celebrar o Senhor. Vai ter alguns recadinhos aqui, nós vamos orar, e assim nós vamos encerrar com essa juventude aqui animada em nome de Jesus, amém? Nós estamos comemorando os nossos 53 anos, e aniversário tem gostinho de... Pois é, nós tivemos umas irmãs abençoadas, que estiveram trabalhando durante essa semana, e para a nossa saída, nós vamos pedir apenas para a organização que vocês não utilizem a porta da minha direita. Então nós vamos estar entregando o bolo apenas nas portas da esquerda. Vamos aproveitar que os jovens estão aqui na frente, então comecem saindo lá para trás, as irmãs já estão organizadas lá, de forma tranquila, para que todos consigam receber o bolo. A prioridade é para quem está na igreja presencialmente, ok? Então, assim, ajudem lá atrás, colaborando nesse sentido. Em relação a amanhã, o nosso almoço, tá? As vagas já estão encerradas, mas nós vamos disponibilizar daqui a pouquinho um QR Code nos grupos da igreja, com a localização. Irmãos, as vagas estão encerradas, tá? Se você tiver algum imprevisto e não puder ir, por favor, me procure o quanto antes, ok? Então, Deus abençoe. Obrigada.
Amém. Louvamos a Deus pela comissão de eventos que está trabalhando aí com todo o gás para poder servir ao Senhor, a igreja, nesse tempo, para que possamos adorar ao Senhor. Vamos orar? E assim nós vamos encerrar com este louvor, agradecendo ao nosso Deus. Pai, obrigado, Deus, por essa noite de festa, celebração, abrindo aqui, ó Deus, essas festividades de adoração ao Senhor, pelos 53 anos da primeira Igreja Batista em Laranjeiras, ó Pai. Obrigado pela palavra poderosa que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite, Pai. É o primeiro dia ainda, é o primeiro momento, Pai, e cremos que ainda muito mais o Senhor há de trazer aos nossos corações. Pai, obrigado pela vida de cada um que está presente aqui, as famílias aqui representadas, ó Pai. Obrigado por sermos uma igreja multigeracional, obrigado pela juventude que aqui se faz presente, ó Deus, porque ela não é a igreja do futuro, ela é a igreja do presente, atuante, vibrante, e ó Deus, que continuará fazendo a diferença neste mundo, nessa igreja, através dessa agência do Senhor neste lugar, Pai. E ó Deus, o inimigo, Pai, não venha ter poder e agir para desviar os passos dos teus filhos, mas que eles possam, Deus, confrontar o inferno com o evangelho santo e salvador de Jesus. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai. Despeça-nos em paz, leve-nos em segurança para as nossas casas, e com a aprovação e permissão do Senhor, nos deixa, Deus, estar aqui amanhã para continuarmos exaltando e bendizendo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Oséias, obrigado. Banda Tape, muito obrigado. Vamos louvar e encerrar esse culto nessa noite com adoração ao nosso Deus. 2, Vamos lá, as palmas com muita alegria com a 3, gente. 4. Prepara a ponta da bateria. Prepara a banda, vamos entrar no groove de leve. 1 e 2, tira o pé do chão. Eu quero ver você cantando. Deixou sua glória, foi por amor, e o seu sangue derramou. Que grande amor. Vocês naquela via, eu não mereço mais sua graça. Eu me rendo ao seu amor. O quê? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Você. Príncipe da paz, Santo de... Eu quero ouvir. Jesus Galileu, Jesus, 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 Jesus. 1, 2, 3. As palmas bem forte. Deixou sua glória, foi por amor, e o seu sangue derramou. Que grande amor. Michael Jackson. Naquela via, eu não mereço